Galera, eu coloquei o chat GPT para analisar o posicionamento dos jogadores do Vasco contra o Nova Iguaçu e contra o Flamengo. E foi isso aqui que ele me falou. Pessoal, quanto ao Nova Iguaçu, como vocês estão vendo aqui em cima, eu peguei essa imagem lá do SofaScore, que tem lá distribuído em campo, né, o número dos jogadores, o posicionamento médio que eles tiveram durante o jogo. Você pode colocar os reservas também, mas eu coloquei aqui só dos titulares. E eu expliquei para ele mais ou menos como é que funcionava isso, né? O que cada jogador, cada bolinha ali representa, até para dar uma ideia para ele de fluxo realmente de partida e tal, para dar enfim, um overview para ele de como é que funcionava. Depois eu peguei o mesmo posicionamento do SofaScore contra o Flamengo. E aí eu expliquei para ele, né, que na imagem aqui que vocês estão vendo aqui em cima, o sentido está ao contrário, para dar uma dificultada no negócio, mas a seta indica a ofensividade do time. Então era para ele analisar como é que essas bolinhas, né, os jogadores, se colocavam de maneira diferente contra o Nova Iguaçu e contra o Flamengo. E o que ele percebeu a partir dessas mudanças entre os jogadores, né? Não entre os jogadores em si, mas entre o posicionamento deles. E aí ele chegou nessa conclusão aqui contra o Nova Iguaçu, né? Eu expliquei para ele que o primeiro a gente venceu. Ele falou muito bem sobre a questão dos avançados que a gente tinha, né? O Coutinho, o Nuno e o Piton do lado esquerdo, que interagiam muito mais entre si. Do lado direito a gente tinha ali o Paulo Henrique, o Ryan e o Paulinho interagindo muito entre eles. E aí eles falou muito sobre essa questão, né, de você ter jogadores perto um do outro ali, que mostra que poderia aproveitar um pouquinho mais de triangulações e garantir um resultado melhor contra um adversário que eu também expliquei para ele, né, que é um adversário um pouco mais fraco, né? E aí, contra o Flamengo, ele mostrou que os jogadores 11, 77 e 99, que são o Coutinho, Raí e Verratti, eles ficaram mais isolados lá na frente e que o time estava sendo um pouco mais compacto no meio de campo, justamente para respeitar um pouco mais o adversário, né? A gente sabe que contra o Flamengo, o Vasco jogou com 3 volantes, contra o Nova Iguaçu a gente jogou só com o Paulinho e com o Hugo Moura, então isso daí refletiu muito no posicionamento entre os jogadores dentro de campo. E aí isso daí ficou fácil até para o chat GPT entender que esse posicionamento aí fez com que a gente visse contra o Nova Iguaçu um jogo que foi muito mais vistoso, muito mais ofensivo, que fez o Vasco jogar muito melhor do que contra o Flamengo, que a gente tentou ser compacto ali, segurar um pouco mais o adversário e a gente acabou não conseguindo jogar e nem aproveitar muito bem das chances que a gente teve. Ele ainda faz essa comparação final, falando que contra o Nova Iguaçu a gente estava mais bem distribuído, mais bem colocado e isso favoreceu um jogo mais ofensivo. E contra o Flamengo a gente acabou sendo mais inofensivo devido a esse isolamento dos jogadores. E aí no final ainda pedi para ele fazer uma imagem dele mesmo como treinador do Vasco, que eu coloquei aqui na capa do vídeo e coloquei aqui em cima também agora para vocês. E aí, o que vocês acharam disso daí? Vocês gostaram desse chat GPT como analista de desempenho do Vasco? Já pode